Olá a todas e a todos. Eu gostaria de começar essa aula pedindo licença e saudando as minhas mais velhas e aos meus mais velhos, assim como quem está por vir. Bem, meu nome é Adélia Matias, eu sou doutoranda do Departamento de Literatura da Johannes Gutenberg Universität Mainz, que fica na Alemanha, e a minha especialidade é a literatura afro-brasileira. E é sobre isso e o diálogo da literatura afro-brasileira com a mitologia afrodiaspórica que nós vamos conversar um pouco hoje. Já adianto que vai ser bem difícil fazer uma aula curta, porque eu sou uma pessoa que fala muito e eu espero que vocês gostem desse momento de troca. E também me coloco à disposição, sabendo que, como o tempo é muito curto, eu me coloco à disposição para todos os comentários que vocês tiverem, todas as dúvidas que vocês tiverem dentro do fórum, ok? Então, vamos lá. Para começar, pontapé inicial. Preciso dizer a todos e todas que os mitos afrodiaspóricos circulam por toda a América Latina. E aí, por que você está falando isso, Adélia? Eu falo isso porque essa aula é, em especial, um diálogo da literatura afro-brasileira e melhor dizendo, né, com a mitologia afrodiaspórica. Por quê? Porque existem, especialmente no campo da literatura, que é onde eu sou especializada, eu sei que existem obras literárias em países como Cuba, Colômbia, Haiti e Peru, por exemplo. Esses eu tenho, assim, certeza. Já manuseei, já li textos escritos na literatura que trazem alguma menção que evocam, de uma maneira ou de outra, às vezes mais velado, às vezes mais aberto, um conhecimento de uma cultura dos orixás, inquices, voduns, ou seja lá quais nomes são dados a esse panteão afrodiaspórico dentro de cada país. E, inclusive, eu trago para vocês aqui, né, o exemplo de Xangô El Gramputas. Eu, na verdade, soube que vocês trabalharam com esse texto em algum outro momento e colocá-lo como uma leitura obrigatória simplesmente para lembrar a vocês que fora do Brasil existem produções literárias que dão espaço para essa manifestação cultural e religiosa. Então, fica aí, né, o livro do Zapata Oliveira, que deixa, inclusive, é uma narrativa muito bacana sobre a circulação negra dentro da própria América Latina. Enfim, dito isso, ou seja, saibam que eu sei e que eu gostaria que vocês soubessem também, que vocês conhecessem também a escrita literária de afrodescendentes fora do Brasil, falando também sobre a mitologia do panteão afrodiaspórico, ok? Dito isso, vamos ali para algumas questões da mitologia e das histórias orais. Bem, vocês já viram com as nossas colegas, com o nosso colega também anteriormente, boa parte da questão dos mitos. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que, em primeiro lugar, nas comunidades, nos reinos, nas civilizações africanas, também existia a palavra escrita. Por mais que o sistema não fosse o alfabético, tá aí o Egito para mostrar para a gente, né? Kemet, para nos dizer o tanto que existia o uso da grafia com significados artificialmente construído para significados das práticas e das crenças comunitárias. Enfim, o que eu gostaria de fazer? Lembrar a vocês que não é uma oposição, não pode ser considerado um binarismo a cultura oral e a cultura escrita. A grafia não é a oposição da fala, do mesmo jeito que a gente não deve ranquear isso. E está aí o mundo, né, contemporâneo, e essa aula, inclusive, sendo feita de maneira oral, não por isso sendo menos importante do que um texto escrito. E, na verdade, o que acontece é que cada um é utilizado num determinado
ambiente, numa determinada situação, e aí tem um dos contextos dos livros que eu coloco para vocês como leitura complementar do Paul Junto, que é exatamente para falar sobre a questão da oralidade e o quanto ela não é menos importante do que a língua escrita. E para poder deixar assim muito mais evidente as raízes, né, dessa cultura oral praticada no Brasil pela população negra, eu queria falar rapidamente sobre o texto A Tradição Viva do Hampateba e a tradição oral e a sua metodologia do Ian Vancina. Os dois artigos estão dentro da coleção África Geral, e isso está no domínio público, porque, se eu não me engano, é uma parceria da Unesco com escritores e outras entidades que eu não sei dizer se são políticas ou não. Mas eu acredito que são entidades mescladas, não são só não governamentais, não. Ok, o que eu quero dizer sobre isso? Que, sobretudo, especialmente o Bá, fala sobre os tradicionalistas e também outras categorias trabalhistas. Estou trazendo o termo para uma questão marxista para tornar mais didático, né? Sobre o poder da palavra. Então, assim, eu gostaria de lembrar que o que continuou sendo praticado no Brasil, sobretudo nas casas de santo, é uma tradição, em especial da África setentrional. Então, ali, naqueles reinos, naquelas civilizações, a cultura oral era muito importante. Era um modo de vida diferente do que praticamos hoje, e nem por isso era um modo de vida bagunçado ou um modo de vida do esquecimento, não. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver como se dá a profissionalização de um tradicionalista. E ali dentro, né, já que eu estou falando da literatura, eu vou puxar um pouquinho para o griot. O griot, dentro de todo aquele sistema, né, daquela classe trabalhista que fala pelos outros, porque não é permitido errar, não é permitido esquecer, não é permitido mentir. Então, ser um porta-voz da coletividade ou dos grandes reinados era uma responsabilidade muito grande. E tudo você vai encontrar ali naquele texto. Então, assim, a nossa ascendência, ela já remete para um modo de vida muito diferente do que é submetido, do que são submetidos todos e todas, escravizados a partir, né, daquele processo de exploração e colonização da América. Enfim, o que eu acho importante pensar quando eu tiro, né, dessa dicotomia e desse ranking é lembrarmos que a população negra não é ignorante porque não dominava a escrita alfabética branca, e que o repasse das histórias orais ele se dá de uma maneira muito mais rígida do que o valor que a gente dá para a palavra hoje em dia. Então, assim, lembrem-se que estamos falando de uma epistemologia, de um modo de vida completamente diferente do ocidental e que resistiu. E é possível que tenha resistido exatamente porque está fora do sistema do que a episteme branca, eurocentrada produz. Então, assim, é muito importante pensar, e o que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento para vocês é lembrar que existia uma tradição, e é tradição mesmo, porque são chamados de tradicionalistas as pessoas que falam pelos outros, porque têm todo um trabalho de uma vida para que possam fazer isso com a responsabilidade e com a assertividade necessária de quem usa a palavra dita, e que isso pode ser reproduzido, obviamente, porque existiram outros elementos, outros fatores que propiciaram, mas que essa reprodução cultural de contar histórias, de contar o passado e de manter isso vivo na população foi praticado, sobretudo, nos terreiros, espaços seguros em que a população negra, africana e afro-brasileira conseguiu para si
para o cultivo e para a resistência da cultura escravizada. E isso eu acho importante lembrar que a gente não está falando só de uma cultura ou só de um povo, a gente está falando de diversos povos que se encontraram, e dentro do Brasil ainda se encontraram com a população indígena e conseguiram, dentro dos terreiros, criar esse espaço de resistência religiosa e cultural. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, e a partir de agora eu vou apresentar a questão da literatura afro-brasileira. Agora que ficou devidamente escurecido o fato de que aqui não colocamos nem em oposição e nem ranqueamos oralidade e escrita, eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre a literatura oral e a literatura afro-brasileira, sobretudo a escrita contemporânea. Por quê? Porque literatura escrita não é apenas a transcrição de uma literatura oral. Ou seja, o trabalho dos escritores e das escritoras afro-brasileiras e afro-brasileiros não é somente o de pegar textos, mitos, itãs, oriquis ou outro tipo de produção textual falada dentro dos terreiros e escrever. Não é esse o trabalho. É óbvio, existem transcrições, mas essas transcrições não são literatura. A literatura é um outro trabalho. A literatura escrita afro-brasileira é um outro trabalho diferente da literatura oral afro-brasileira. Então, assim, tenham apenas em mente que o que é produzido, o que foi produzido desde o início e continua sendo produzido até hoje pela autoria afro-brasileira não é apenas a transcrição do que é ouvido. Bem, e aí entram alguns textos complementares que eu coloquei para vocês, por exemplo, do Paul Junto, que diz o que é, de fato, a interação e como é bem difícil você reproduzir uma performance entre pessoas que se comunicam oralmente e jogar isso para a escrita. Existe todo um trabalho diferente e artificial da escrita e que foi apropriado pela população afro-brasileira para se manter dentro da cultura da nação brasileira, por assim dizer, né? É importante pensar, inclusive, no conceito de dupla consciência do Dubois e outros conceitos que falem desse lugar dúbio, né? Os decoloniais tratam bastante da questão do lugar de fronteira, em que você precisa saber qual é a situação desse sujeito, né? Então, mais do que o povo branco, colonizador e seus descendentes, a população negra precisou dominar mais de uma maneira, mais de uma episteme, mais de uma existência no mundo. E isso me faz pensar muito no conceito de cosmopercepção, né? Enquanto se fala em ponto de vista nas universidades, nos saberes acadêmicos, né, de perspectiva, ponto de vista, a Oyevumi traz esse conceito de cosmopercepção que é muito mais amplo e aborda todos os sentidos, não só um, que seria a visão. Então, só desses levantamentos que intelectuais negras e negros ao redor do mundo têm produzido, a gente consegue entender a complexidade de fazer parte de um grupo dominado, historicamente, subalternizado pelos processos históricos, mas que nem por isso perdeu o contato com sua ancestralidade. Então, assim, pensar na literatura afro-brasileira também é pensar num lugar imaginado que escritoras e escritores criam para dividir com o seu público leitor. Então, assim, é inegável dizer que nos tempos que temos hoje, ter um registro escrito
eu diria que é uma necessidade no quesito manutenção cultural, pelas formas ainda que nos são impostas. É preciso também entender a escrita como mais uma das linguagens plurais dominadas pela população negra, que normalmente costuma ser inferiorizada quando dizem, né, que não aprendemos mais de uma língua, que não sabemos falar o português padrão e não sabemos, não sei, transitar por culturas porque somos ignorantes, quando, na verdade, o trabalho é, no mínimo, dobrado, né? O que fazemos para podermos nos adequar a uma realidade que é só nossa dentro da cultura negra e, ao mesmo tempo, dialogar com a realidade do negro e da negra, né? Inseridos dentro de um outro sistema maior que é racista e aí, né? Um racismo misógino, homofóbico e tantos outros preconceitos categorizados nas caixas. Então, assim, quando se fala da escrita literária afro-brasileira, a gente tem uma questão de manutenção dos saberes da literatura oral, mas a gente tem todo um trabalho artístico com a linguagem a partir da cosmopercepção negra. E aí a gente entra no sistema de literatura afro-brasileira sugerido pelo professor Eduardo de Assis Duarte. Por que que eu, Adélia, dou preferência a esse sistema? Porque, olhando todos os dados que foram levantados pelo autor, pelo professor, pesquisador, e com toda a minha experiência de leitura de literatura afro-brasileira e também a experiência empírica de habitar um corpo negro feminino nesse mundão, o que ele apresenta é muito consistente, inclusive porque ele faz levantamento de outras pesquisadoras e outros pesquisadores e da literatura em si, para poder encontrar a denominação certa, para poder demonstrar o que ele encontrou. Qual é a questão quando você sugere um sistema, quando você cria um conceito? É porque, no caso dele, ele criou um conceito para descrever o que ele viu sobre a literatura afro-brasileira. Só que, ao mesmo tempo, esse caráter de descrição, quando ele se mostra contundente, ele se torna também uma prescrição. Então, a partir desse conceito, muita gente o segue para que seja inserido dentro do que é a literatura afro-brasileira. Então, assim, gostaria de passar rapidamente, porque vocês já leram, sobre a questão da temática, da autoria, do ponto de vista, da linguagem e do público. Então, assim, para ser considerado literatura afro-brasileira, é preciso que exista uma interação entre entre todos esses elementos. Se faltar um, se faltar outro, a gente não vai deixar de falar sobre literatura, mas a gente não vai mais estar falando sobre a categoria, né? Sobre o conceito, segundo o professor Eduardo de Assis Duarte, de literatura afro-brasileira. Então, assim, a temática, obviamente, negra, a autoria, né? O autor tem que ser o sujeito negro. O ponto de vista precisa ser a partir, olha aí, o ponto de vista, né? Eu substituiria hoje pela cosmopercepção, tem que ser negro. A linguagem negra, ela remete a vários elementos e é, inclusive, importante pensar nesse aspecto que ele trabalhou para falarmos sobre o acordo, né? Lá na frente, o diálogo, na verdade, entre a literatura afro-brasileira e o panteão afrodiaspórico. Por quê? Porque na linguagem a gente tem, para além de elementos e de palavras em Yorubá ou em Kibundo, a gente tem uma construção textual estética, que obviamente é feita a partir da linguagem escrita, que fala que remete a elementos negros, e esses elementos negros estão inseridos na cultura. E a cultura negra foi
conseguiu perpetuar-se no Brasil a partir, especialmente, das casas de santo. Então, assim, quando se pensa também, por exemplo, na questão de letrar um público negro, né? Existe uma questão política que eu gostaria de apresentar a partir de agora, que normalmente foi ignorada e negada por quem produziu o senso de identidade nacional no Brasil. Existiu uma expulsão. O genocídio, ele não é só o genocídio físico, né? Ele é um epistemicídio, como o Grossfogel levanta. Então, assim, é importante pensar que a resistência da cultura, da religião e das práticas sociais negras, ela se mantém a partir dos terreiros, e ela migra para a literatura porque a literatura se torna mais um aspecto do letramento, tanto racial quanto da alfabetização do povo negro no Brasil. Se a gente pensar que a educação negra não foi prioridade do governo brasileiro, a gente traz o fato de que foram as irmandades, vamos dizer melhor, as organizações políticas negras quem alfabetizaram a maioria dos negros adultos no Brasil. Existia uma demanda de mercado, mas o governo brasileiro pouco se interessava com a educação negra brasileira. E essa educação foi feita dos negros e negras pelos próprios negros e negras. E aí, né, os grupos negros organizados, eles começaram com as irmandades negras, e aí a gente tem os terreiros negros, depois a gente tem exemplos de organização. O Teatro Experimental do Negro, o MNU apresenta, né, também a sua proposta em seguida, mas também tem o Teatro Solano Trindade, e que parecem que são apenas manifestações culturais, mas que, na verdade, transformam as vidas negras num sentido muito mais amplo. E esse livro aqui é um dos exemplos da Florentina da Silva Souza, que fala sobre toda essa movimentação. Então, assim, tem uma questão de alfabetização dos adultos negros e como o Paulo Freire já trouxe, né, é preciso dialogar com as questões apresentadas pelo aprendiz, pelo aprendiz, e a partir de uma literatura em que você mostra, né, que existe um conhecimento de histórias diferentes do que é ensinado na educação branca, você cria um letramento racial, ao mesmo tempo em que você mobiliza politicamente essa população para a sua consciência identitária e para transformações sociais. Então, a literatura afro-brasileira, ela aparece com essa responsabilidade também de ensinar a população negra sobre sua própria história a partir de uma perspectiva do ponto dos oprimidos, do ponto dos subalternizados, do ponto dos dominados. Por quê? Porque isso causa maior interesse em quem ocupa subemprego e, ao mesmo tempo, ensina o novo código, o alfabeto, para que essas pessoas utilizem no dia a dia. Então, assim, acho que é importante pensar também que esse é um dado importante. Dentro do movimento negro são as mulheres negras, sobretudo as empregadas domésticas, que também foram grandes responsáveis pela transformação social negra do país, porque eram elas quem bancavam financeiramente grande parte dos movimentos e organizações negras. Era uma demanda das mulheres negras a inclusão da educação na pauta de luta pelos direitos negros. Então, assim, é muito importante pensarmos que não basta apenas a questão de termos uma cosmopercepção e uma epistemologia muito diferente de quem dominou a população
negra e domina até hoje no Brasil. Tem também a questão de que a história é vista, vivida e sentida de uma maneira completamente diferente. Então, quando você traz o panteão afro-brasileiro para as práticas cotidianas da população negra, e aí você pode utilizar a literatura, você pode utilizar as conversas que são feitas dentro dos terreiros, ou mesmo as aulas afrocentradas, você não cria uma diferença entre religião e política, por exemplo. Faz parte de uma epistemologia completa e complexa apresentar elementos que, por exemplo, indicam uma moral que ensinam, a partir de outras experiências, o que é ser e como é estar negro ou negra no mundo. Então, assim, a aula já vai ficar gigante. Eu gostaria de fazer uma análise, a partir de agora, de um texto literário para demonstrar como esses elementos aparecem. Para finalizar essa aula, eu trago um conto, e ele é bem curto, porque eu já sei que o tempo vai ficar muito apertado, e ele se chama Nas Asas da Borboleta de Papel, da Eliana Alves Cruz. E esse é um dos contos que compõem o livro Contos de Axé, 18 histórias inspiradas nos arquétipos dos orixás. Por que eu trouxe esse texto? Porque, em primeiro lugar, ele é curto e dá para a gente fazer, assim, escolher, né, algumas análises bem pequenininhas, mas profundas. Em segundo, porque a gente sabe desde o início de que cada um dos contos que aparece vai ser dedicado a algum arquétipo de orixá. Então, assim, não tem possibilidade de ter algo jogado ali ao acaso. O que é interessante falar, a estrutura do próprio livro já mostra, antes de cada conto, qual será o orixá contemplado ali. Mas mesmo se não tivesse, existem leituras que são feitas nos subentendidos e nos pressupostos dos textos que exigem um letramento racial para que se entenda. Quantas vezes eu já vi críticas e críticos literários lendo um livro de literatura afro-brasileira e dizendo: isso não me diz nada, como se não fosse problemático para um crítico literário ser ignorante sobre uma cultura a respeito da qual ele precisa saber para ser um bom crítico literário. Ok. Críticas à parte, a questão é, o texto, aí a gente volta lá para o professor Eduardo de Assis Duarte, o texto literário afro-brasileiro, ele é feito para criar e cultivar um público negro. Então, existem pressupostos e subentendidos que realmente podem não fazer sentido para outras pessoas, mas podem fazer, inclusive, sentido para as outras pessoas que não são negras e se interessam pela cultura negra. Não é preciso ser negro para poder entender a cultura afro-brasileira, muito menos para praticar a religião afro-brasileira. Então, assim, quando você pega um texto que fala nas asas da borboleta de papel, se você tem um mínimo de conhecimento sobre religiões afro-brasileiras, você já consegue pensar, é possível que esse conto fale de Oiá, Yansan, porque a borboleta é um dos animais atribuídos a esse orixá. É a borboleta e o búfalo. Quando você começa a narrativa, você já sabe que o nome da personagem principal é Bárbara. Bárbara é o nome da santa que, em secretismo religioso, significa Yansan Oiá, ou seja, no mundo católico, Oiá é celebrada como Santa Bárbara. Logo, é muito comum que, em homenagem a Yansan, as pessoas negras sejam batizadas com o nome de Bárbara. Para além disso, eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem que não tem nenhum interesse deixar difuso e sem brilho, sem luz, sem foco, a questão da afro-religiosidade. Aqui.
Foi debaixo daquelas nuvens densas como pedra. Foi respirando o ar opresso do chumbo e tropeçando nas lanças de raios riscando o céu. Foi ventando pelos becos, vielas, pardieiros, barracos, lajes, alvenaria, escadarias, ladeiras, pirambeiras, biroscas. Foi olhando para o fundo da imensa pedreira no costão que descia do alto do morro. Foi ali, naquele lugar tempestade, que Bárbara o conduziu para o mundo dos mortos. Eu li esse primeiro parágrafo porque ele já tem um resumo sobre o quanto é importante e diverso o modo como a mitologia afro-brasileira aparece no texto escrito da literatura afro-brasileira também. Por quê? Porque nesse texto você tem todos os elementos da natureza que lembram Yansan. Você tem o raio, você tem a tempestade, você tem a ventania e você tem o encontro com os mortos. E aí eu falo porque é possível fazer leitura literária em várias camadas. Quem não conhece nada de literatura ou de religião afro-brasileira vai ler esse texto e vai começar a entender. Vai pensar, opa, pode ser que esses elementos digam respeito a determinado orixá. Como está dizendo que o orixá ser contemplado aqui é em Yansan, então eu vou encontrar os elementos que poderiam ser. Pode ser que você já tenha algum conhecimento, algum letramento sobre as religiões afro-brasileiras, e aí você já sabe, opa, estamos falando realmente de Yansan. Raio, tempestade, velocidade, ventania, é Yansan. Bárbara, Yansan, certeza. Mas, para quem é um pouquinho mais especializado, você sabe não apenas que se trata de Yansan, você sabe que se trata de um conto de Yansan do balé. É uma qualidade de Yansan responsável pelo acompanhamento dos mortos. Então, para quem, né, essa literatura, muitas vezes considerada sem valor estético, na verdade, conversa muito bem em diversos níveis com diversos leitores ou diversas leitoras. Por que eu estou falando isso? Porque é muito normal não verem valor na escrita literária afro-brasileira, quando o que se falta muitas vezes é a capacidade de leitura de mundo do crítico, da crítica, do leitor e da leitora, com o que é proposto pelo autor ou pela autora. E aqui fica muito claro, você tem elementos como a borboleta, o nome da Bárbara, a cor vermelha da sandália da Bárbara, que se destaca muito na narrativa também, a velocidade com que ela corre para encontrar o seu próprio filho morto. E o que eu acho mais importante dessas narrativas é que quando se fala de uma mitologia do panteão africano e afrodiaspórico dentro do Brasil, ela não se resume apenas aos Itãs, que em Yorubá fala sobre as histórias daquele determinado orixá. Muitas vezes o Itã é apropriado e transformado numa leitura diferente. E nesse caso, duas questões são celebradas dentro do texto da Eliana Alves Cruz. Em primeiro, ela celebra a existência de Oiá com sua função, com o fato de ser uma força da natureza, e quando eu trago essa expressão força da natureza, é propositadamente, porque nem sempre os deuses negros, afrodiaspóricos, são antropomorfizados. Uau, consegui! Porque normalmente existem religiões afro-brasileiras em especial, na qual o orixá é a própria natureza. Então, o Oiá é o próprio vento, Oiá é o próprio raio. Ela não é uma deidade feminina com o corpo de uma mulher. Ela é o próprio elemento da natureza. E isso tem vida também. Por que eu estou falando isso? Porque os elementos acabam, num texto bem pequenininho, os elementos acabam surgindo assim com a velocidade de Oiá.
inclusive o ritmo, que também faz parte da questão da linguagem lá, trazida pelo professor Eduardo de Assis Duarte, ele é ditado pela velocidade do vento de Oiá. E, ao mesmo tempo, o texto faz uma crítica ao genocídio da juventude negra nas favelas. Então, quando se pensa na literatura afro-brasileira dialogando com a mitologia afrodiaspórica, a gente pensa em possibilidades como essa, na construção de uma crítica social, e esse conto, nesse caso, é um conto raiz mesmo, é um conto político, com ativismo mesmo em relação à questão da raça, porque tem uma denúncia e, ao mesmo tempo, tem a celebração de um orixá. É um conto imperdível, esse livro é muito bacana, e eu vou ficar por aqui para que a análise não fique muito grande e a aula não fique extensa e acabe com a alegria de vocês de fazerem o curso. Muito obrigada, eu espero que vocês aproveitem essa aula e quaisquer dúvidas que vocês tenham, mandem lá para o fórum para a gente. Um abraço e até a próxima!